pessoas, elas acham às vezes que, ai meu Deus do céu, para viver de biscuit eu preciso ganhar 30 mil reais por mês, porque né, aquela coisa toda. E não é bem assim que funciona, sabe? Você precisa, para viver exclusivamente do biscuit, para ter ele como a sua única renda, que os seus ganhos com o biscuit sejam condizentes com os seus gastos mensais. O que significa isso, Carol? Significa que você precisa ganhar com o biscuit a quantidade suficiente para você arcar com as suas despesas mensais, seja ela aluguel, conta, água, luz, escola particular dos filhos, e um a mais para você ter uma reserva, para você viajar, para você ter o seu lazer. A gente tem uma aluna que ela faz faturamento 5, 6 mil por mês, a Milena, e ela consegue pagar escola particular para a filha, ela consegue viajar com o marido, ela e o marido trabalham no ateliê junto ali com o biscuit, ele no atendimento, ela na produção, e ela consegue. E hoje, se a gente for parar para analisar, o salário mínimo tá R$ 1.212. Com o biscuit, a gente consegue ganhar muito mais que isso. E dá para viver apenas do biscuit e viver de uma forma muito melhor, muitas vezes, do que recebendo um salário mínimo. Porque a gente consegue bater esses faturamentos e consegue ter esse retorno. Existe uma crença, né, de achar que a gente, o artesanato, é pouquinho, e não. A gente consegue bater rendas de até 5 mil todos os meses com o biscuit, trabalhando em casa, que é o melhor, né? Porque quando a gente trabalha em casa, a gente não se expõe, a gente não fica longe dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama para quem não tem filho, a gente fica no conforto da casa e gerando renda com isso. E eu dei o exemplo da Milena para vocês, mas a gente tem muitas outras alunas que estão fazendo rendas de 4 mil, 2.500, 3 mil. A gente tem uma aluna que é a Selmira, eu gosto sempre de citar ela, porque, como a gente fala, é fora da curva, né? Porque as pessoas acham que sim, eu tenho que morar numa grande cidade para viver apenas do biscuit. E a Selmira, ela mora a 100 quilômetros da cidade e ela faz a média de 2.500, 3 mil por mês, todos os meses com biscuit. Ela mora num sítio a 100 quilômetros da cidade e ela recebe o dobro do que um assalariado comum recebe fazendo biscuit. Então, você não precisa ganhar 30 mil por mês para viver exclusivamente do biscuit. Você precisa ter uma renda que ela cubra os seus gastos mensais, te dê conforto, te permita viver perto dos seus filhos e perto de quem você ama. Quando eu estava começando a fazer o biscuit, eu inicialmente, de cara, eu não conseguia viver apenas do meu biscuit. Eu não conseguia viver apenas do meu biscuit, por quê? Porque eu não fazia peças que me davam um retorno financeiro bom, eu não sabia vender. Eu achava que as pessoas magicamente iam ficar sabendo do meu trabalho e que elas iam querer o meu trabalho. Só que como eu estava fazendo o que estava todo mundo fazendo, eu ficava competindo por preço. E aí eu não conseguia vender os meus trabalhos por um valor que me desse um retorno financeiro e que me permitisse gerar uma renda de até 5 mil todos os meses. O que eu vendia no começo? Eu fazia lembrancinhas, eu fazia imãs, eu fazia brincos, colarzinhos. E isso não me dava esse retorno financeiro. E eu não conseguia viver apenas do meu biscuit. Nessa época, eu fazia faxina, eu fazia qualquer bico que você me desse para trabalhar, eu estava trabalhando. Teve uma época que eu vendia mandioca com a minha sogra, a gente descascava, lavava, embalava, aí eu saía para oferecer nos mercados, porque só o biscuit nessa época não me permitia. Eu fazia muita feira também, que era muito ralado, porque você fica o dia inteiro na rua, no sol, e não consegue vender as peças por um valor bom. Quando eu entendi que existem as peças certas para você vender e existem as técnicas certas para você vender, o jogo virou. E eu comecei a aplicar, né? Eu criei o meu método e eu comecei a aplicar esse método nas minhas modelagens. E eu comecei a fazer peças personalizadas. Quando eu fazia o trabalho que todo mundo estava fazendo, eu não conseguia passar dos valores de 85, 90. No máximo que eu vendia, por exemplo, uma peça era R$ 180. Hoje, uma escultura minha, o valor mínimo dela é R$ 557. Eu faço canecas hoje com valores que variam de 80 a R$ 120. Eu tenho peças mais simplificadas, que são 300, 357, vai variar dependendo do modelo.
Então, a partir desse momento, quando eu apliquei essa metodologia, quando eu entendi que fazer as peças personalizadas, diferenciadas, que não me igualava com as outras artesãs e artesãos e que me permitia cobrar o preço que eu quero pelo meu trabalho, quando eu entendi que isso ia fazer e possibilitar que eu vivesse apenas do meu biscuit, o jogo mudou. E aí sim, de fato, eu consegui viver exclusivamente do meu biscuit. E hoje ele é a minha renda exclusiva. Eu não faço nenhuma outra atividade para me gerar retorno financeiro que não seja o biscuit. E isso também é possível para vocês. Isso é possível para as nossas alunas, foi possível para mim e é possível para vocês também.